Muito bem, e agora eu vou conversar com o meu amigo Guilherme Belintani, presidente do nosso querido e glorioso Esporte Clube Bahia. Belintani, boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Oi, Mário, boa tarde. Prazer enorme estar mais uma vez aqui na Metrópole. Obrigado aí pelo convite. Saudade de você, saudade de Chico também. E prazer enorme estar aqui para a gente conversar. Muito bem, Guilherme. Você está lançando sua candidatura à reeleição do nosso Bahia, é isso? Olha, Mário, você já vem na primeira pergunta logo É com essa claro. pergunta de vez, porque é a sua objetividade de sempre, né? Mas primeiro eu queria aqui dizer a todos, assim, né, Mário, acho que esse é um momento muito importante para o clube, é um momento que a gente está fechando um ciclo de gestão, né, um ciclo muito proveitoso. Aliás, o Bahia vem desde 2013, Mário, você fez parte disso, né, e participou bastante daquele processo que foi o Bahia da torcida lá em 2013, quando o Bahia conseguiu intervenção e conseguiu com a participação intensa da torcida, da imprensa e de muitas pessoas importantes, você foi uma delas, assim, em 2013 a intervenção do clube, né, a gente teve a participação importante de Carlos Hatz, depois a eleição de Fernando Schmidt, Walter Pessoa, Isso. que fizeram um trabalho importante de transição, de 14 meses, né, de uma gestão que, inclusive, a gente foi rebaixado naquele ano, mas a gestão teve conquistas muito importantes da democracia. Depois, uma gestão muito boa para o clube, muito relevante, foi a gestão de Marcelo Santana e Pedro Henriques, que conseguiu nortear o clube para um novo rumo administrativo. E depois a minha gestão, né, Mário, que aqui com o Vitor Ferraz, meu vice-presidente, a gente conseguiu dar um novo salto ao clube, né, ampliar muito faturamento, trazer novos sócios, trazer novos negócios, aplicativo, uma nova relação com a Arena Fonte Nova, né, que fez com que a gente saísse de 14 para 45 mil sócios, inclusive sócio bermuda e camiseta, uma gestão que a gente procurou focar também na inclusão, né, muitos torcedores que não podiam ser sócios passaram a ser sócios. O clube continuou com um processo de respeitabilidade nacional. A gente hoje tem, o Bahia tem uma participação nacional muito relevante, um clube que é respeitado nacionalmente, que tem jogadores que querem vir jogar aqui, treinadores que querem vir treinar aqui. Isso não era comum antes de 2013, e eu repito, isso não vem numa construção especificamente na minha gestão, mas de todo um processo, né? Eu, Mário, no começo do ano, agora de 2020, antes da pandemia, né, eu estava muito claro na minha cabeça de que o meu ciclo no Bahia estava se fechando, né, que eu estaria indo para o último ano da gestão. Porque eu entendia que meu trabalho estava, né, bem feito, que a gente estava fazendo entregas com problemas, com defeitos, com falhas, com erros, com tudo, mas que, no geral, eu estava cumprindo bem o que a torcida me atribuiu. E aí veio a pandemia, né? A gente chegou em 2000, ali em abril, Mário, desse ano, projetar um déficit de 60, 70 milhões para o clube, né? O que ia ser muito traumático. Mas trabalhamos muito na pandemia, um ano muitíssimo difícil para todos nós, né, Mário? Aí na rádio, para quem tem empresa, para Isso. anunciantes, para todo mundo. E eu, quando vi esse movimento assim muito difícil, o clube com dificuldade muito grande financeira, eu repensei um pouco. Nesse final de ano agora, eu conversei muito com as pessoas que compõem esse projeto, e uma coisa importante para mim, Mário, é saber que esse projeto não é em torno de Guilherme Belintani, né? É um projeto que tem uma história toda, como eu contei aqui, de pessoas que se uniram para construir a história recente do Bahia. Eu procurei essas pessoas, falei um pouco da minha preocupação com os passos seguintes do clube, com a situação financeira que ainda melhorou já, mas ainda tem muito caminho pela frente, com as correções de rumos que precisamos fazer no futebol também, né, Mário? Eu acho que o clube cresceu muito, a expectativa da torcida também cresceu, e a gente ainda está devendo no futebol, né? Tem muita coisa para a gente fazer. O futebol não conseguiu ter o resultado da mesma dimensão que o clube cresceu, então a gente tem correção de rumos para fazer também. Temos que fazer mudanças na estrutura da diretoria de futebol, mudanças também na base. Então, de certa forma, a sensação é de que me tomaram o último ano da gestão, né, pela pandemia, e que eu não consegui trazer os resultados que a gente pretendia trazer, de forma que eu fiz uma consulta muito grande a todos os grupos e pessoas que nos momentos mais difíceis estiveram comigo, e essas pessoas entenderam que a hora era de continuar o projeto.
e eu estou aqui escolhendo mais uma vez, Mário, o seu canal aí, que você está sempre comigo nos momentos mais importantes da minha vida. Isso. Né? Para falar pela primeira vez, né? Falar pela primeira vez que vou sim colocar o meu nome aí e de todas essas pessoas e de todos esses grupos, né? Que reúnem o projeto do Bahia Democrático, de um Bahia mais forte, de um Bahia que tem erros, mas tem muito mais acertos do que erros, e também os nossos erros a gente está à disposição para corrigir, né, Mário? Então, eu estou sim colocando meu nome, eu queria aí te falar e aproveitar a sua imensa audiência para, em primeira mão, dizer que vou sim, eu e Vitor Ferraz, meu atual vice-presidente, vamos repetir a dobradinha que a gente fez há 3 anos atrás e que a gente entende que é uma gestão que precisa muito corrigir erros, mas que, no geral, a gente conseguiu avanços significativos e a gente vai colocar os sócios para julgarem isso. Quem vai determinar se a gente continua ou não são os sócios, mas, lógico, deixando claro que não é um projeto pessoal de Guilherme Belintani, é um projeto daqueles que, desde 2013, estão dentro do clube, trabalhando para que o Bahia seja cada vez mais forte, um clube unido, um clube que, nos momentos difíceis, está unido, e nos momentos de glória também está unido. Essa é a marca do Bahia, Mário. E eu tenho muito orgulho de, nesse momento, estar como presidente do clube, colocar meu nome mais uma vez à disposição para seguir, repito, muito em função do que aconteceu em 2020. Eu não tenho a ideia, Mário, de que o presidente do Bahia precisa ser eterno. Eu não gosto disso, né? Esse negócio de super-herói, de personalismos, né? Eu, de fato, estava caminhando para uma despedida no ano de 2020, mas em função de como o clube está hoje, eu entendo que é o meu dever continuar um pouco mais aqui e fazer um segundo mandato, que a gente consiga recuperar as perdas que a gente teve em 2020 e entregar débitos também, principalmente no futebol, que a gente vai precisar melhorar bastante, Mário. Eu estou conversando com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, agora candidato à reeleição. Guilherme, você falou uma coisa interessante, que a pessoa, você sabe que torcedor como é, né? Fica reclamando, mas o Bahia precisa melhorar no campo. Você falou isso, eu acho ótimo que você não fique esquecendo, escamoteando, tergiversando sobre isso. Quais são os seus planos em relação a isso, que a grande torcida do BBMP fica pedindo? Guilherme, cadê meu Bahia, Guilherme? É isso aí. Mário, veja só, primeiro eu acho que a gente teve conquistas, né? A gente teve, por exemplo, agora na minha gestão, a gente conseguiu, ao longo desses 3 anos, a melhor colocação da história do clube numa competição internacional, que foi 2018 na Sul-Americana. Depois nós conseguimos a melhor colocação da história na Copa do Brasil, conseguimos a melhor colocação do clube num campeonato de pontos corridos, conseguimos um tricampeonato baiano que há 32 anos a gente não conseguia, e tivemos grandes decepções na Copa do Nordeste, né? Mas todas essas conquistas, Mário, ainda são abaixo do que a gente poderia, estão abaixo do que o clube poderia alcançar, não é? O clube cresceu desde 2013 em um tamanho, uma dimensão que gerou muita expectativa na torcida e, consequentemente, muito peso nas nossas costas, né? E eu não sou de reclamar disso, não. Muito pelo contrário. Para mim, nós conseguimos avanços fora do campo que geraram expectativa para dentro do campo que a gente ainda não conseguiu entregar. Então, nós vamos partir para uma revisão de processo, sim. Vamos mudar muita coisa na diretoria de futebol, muita coisa no departamento de análise de desempenho também será intensificado, né? Algumas ações na base que a gente já começou a promover, mas precisam ser ampliadas. Isso, o novo CT que a gente inaugurou em janeiro desse ano, favorece muito, né? Mas eu sou daqueles que sei muito bem reconhecer os erros e saber onde é que a gente precisa avançar. Muitas mudanças serão feitas no futebol, mas sem esquecer que também já houve avanços, né? Eu não quero aqui parecer que o que houve foi uma tragédia. A gente conseguiu avançar, mas não na dimensão que a torcida merece, que a torcida precisa. Mas, então, o Belintani, sim. Belintani, chegou aqui mais um convidado aqui nessa nossa transmissão, Marcelo Santana. Boa tarde, Marcelo. E aí, rapaz, você é candidato também a presidente do Bahia. Como é que é essa história, Marcelo? Boa tarde, doutor Mário. Obrigado pelo convite. Um abraço ao nosso presidente, Guilherme Belintani. Sucesso no pleito, que a gente está muito próximo já, que você consiga ter muito mais sucesso do que nesses 3 primeiros anos. A gente, como você citou no início, já avançou em diversos aspectos da administração do clube. A gente tem sido, enquanto clube, reconhecido nacionalmente, e que as correções necessárias você consiga fazer, presidente, nesses nossos próximos 3 anos. E, Mário, sendo bem direto, como você gosta dos seus
entrevistados, o candidato do nosso grupo é o Guilherme Belintani. O nosso grupo tem trabalhado aí em prol do Bahia desde o início da redemocratização do nosso clube, em 2013. É um trabalho muito difícil, um trabalho muito complexo, e a gente reconhece a altíssima expectativa hoje que a nossa torcida tem, e a gente espera, dentro desse período eleitoral, mostrar a capacidade do grupo em suprir esses desejos, esse sentimento que o torcedor tricolor tem. Mas o candidato oficial do grupo é apenas um, é o Guilherme Belintani. Beleza aí, Guilherme, mais um. E olha, tem gente aí querendo entrar no telefone, daqui a pouco vai falar aí para poder dizer, dirigente do Bahia, pessoal do Bahia que está querendo apoiar você. Diga. Mário, se me permite aqui, só um parênteses, assim, essa fala de Marcelo, primeiro agradecer a confiança de Marcelo, né, essas palavras são muito importantes para nós, né, o que mostra justamente a força do projeto, né, Mário, a força de quem vem desde o começo. Eu falei aqui do novo CT, por exemplo, que a gente inaugurou em janeiro, com a presença, inclusive, de Marcelo aqui no CT. A gente não conseguiria inaugurar o CT se na gestão de Marcelo não houvesse um trabalho muito duro de recuperação do CT, né, que o CT estava perdido naquela época, e antes disso até, na própria gestão de Schmidt e Valton Pessoa, Valton teve uma atuação muito importante naquela época, mas que Marcelo também consolidou isso e a gente inaugurou. Veja como um trabalho em sequência, né, e alinhado traz benefícios, né? Não significa que sejam trabalhos iguais, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, um erra mais de um lado, o outro erra mais do outro lado, mas essa unidade é fundamental para que o Bahia siga nesse caminho, né? Então eu acho que, pegando aqui, agradecendo já as palavras de Marcelo, eu tenho certeza que se a gente pudesse aqui ouvir o nosso querido Fernando Schmidt, que não está mais entre nós, aqui eu rendo minhas homenagens aqui, perdemos ele recentemente, né? Também ouvi Carlos Rates, próprio Valton Pessoa, Pedro Henriques também, que foi vice-presidente na gestão de Marcelo, Vitor Ferraz, meu vice-presidente. Essa unidade, que não somos só nós, mas que representamos uma coletividade, é muito importante para a sequência do Bahia, de forma que eu agradeço imensamente a confiança de Marcelo aí. Mas tem mais um aí, Fernando Jorge Carneiro tá na linha aí, meu querido amigo. Alô? Fernando Jorge. Oi, Fernando. Infelizmente não está, doutor Mário, caiu. Você derrubou? Não. Começou a sacanagem. Você está fazendo isso, sabe por quê, seu? Porque eu mantive você sob controle, sob vara. Sob vara. Lá ele. No programa de doutora Gilda. E Lá teve ele. gente aqui dizendo: esses donos da rádio entram para tirar o melhor programa humorístico. Mas vem cá, porra, a doutora Gilda agora está fazendo parte de programa humorístico? Que esculhambação é essa, rapaz? Liga aí para Fernando Jorge, que ele me disse que quer participar. Vamos ligar. Vamos aí. Mas, Marcelo, você ia falar alguma coisa aí, Marcelo? O presidente estava complementando o raciocínio. O presidente fala, depois eu complemento algum. Não, eu só ia falar, Marcelo, para você lembrar onde foi que você anunciou sua candidatura. Não sei, rapaz. Assim, às vezes o pessoal da imprensa... Não, eu estou falando natural. quando você foi presidente, onde é que você foi candidato a presidente? Onde 6 você anos anunciou? atrás, eu fui candidato a presidente do Bahia no dia 20 de novembro, que é o dia da Consciência Negra, dia do meu aniversário, numa entrevista a Mário Kertz, aqui na Metrópole, bairro de Pernambués, em Salvador, Bahia. É verdade, eu me lembro como se fosse hoje, rapaz. Foi isso mesmo. O tempo passa rápido em alguns momentos, rapaz. 6 anos já, daquele dia. Um dia que mudou a minha vida, né? Um dia que mudou a minha história. Mas tem muito trabalho ainda para o nosso Bahia. Doutor Mário, Fernando Jorge está na linha. Mário, a gente vê as especulações de quem é candidato, de quem não é candidato. E, felizmente, como o Guilherme citou na resposta anterior, a gente tem conseguido manter as vaidades sob controle dentro do nosso grupo. A gente sabe a pressão que é administrar um clube da grandeza do Bahia. Não tem como você ser dirigente de um clube de massa como o Esporte Clube Bahia, o maior clube de nosso estado, sem ser pressionado, sem ser questionado, porque você deposita a esperança de milhões de pessoas em ter um futuro melhor, em ter uma alegria num país tão complicado como o nosso Brasil. Então, felizmente, a gente consegue manter a unidade do nosso grupo, acima de tudo, acima de eventuais divergências que a gente tem. Guilherme tem uma linha de raciocínio em alguns temas de uma maneira, eu tenho
em outros temas de outra maneira, mas isso ao mesmo tempo em que às vezes dá algum ruído, traz uma pluralidade maior para o nosso grupo. E é essa pluralidade que tem feito a gente conseguir avançar em diversos aspectos dentro do clube. Claro que o torcedor merece mais, eu tomei muita porrada. Hoje, quem toma porrada é Guilherme Belintani, não sou eu, né? É minha vez, né, Marcelo? Tá certo. Ó, Fernando Jorge entrou na linha agora aí. Vamos ouvir, Fernando Jorge. E aí, meu amigo? Ô, Mário, prazer enorme em falar com você. Não podia perder essa oportunidade de voltar à metrópole e parabenizar, agradecer a atitude aí de Belintani de colocar o nome dele para reeleição. Depois da nossa luta junto com a rádio, com você, com o Marcelo, aí, com o Guilherme, da redemocratização do clube. Talvez seja a primeira vez que vamos ter uma reeleição, porque todos de Schmidt para cá só fizeram mandato. E já ouvi aí uma parte da entrevista de Guilherme e acho que ele já disse tudo. O torcedor como eu, que sempre vai querer mais, ele colocou o clube nacionalmente, a gestão do clube é perfeita, eu acho que o legado que o Guilherme vai deixar com esse segundo mandato, concordo plenamente que a pandemia, infelizmente, reduziu o mandato dele para 2 anos, e sem ele na gestão, com a competência, talvez a situação fosse bem pior, junto aí com o Vitor Ferraz, e declarar meu apoio, Mário, que é o que eu mais procurei falar com vocês aí, e a minha alegria hoje de ter um presidente do nível, da altura, da gestão, da competência de Guilherme Belintani por mais 3 anos. Tenho certeza que o Bahia estará entregue ao que tem de melhor em termos de presidente, e amanhã vamos ganhar e ele vai ser eleito em 9º lugar do Campeonato Brasileiro, com todas as críticas que eu como torcedor também tenha. O Bahia amanhã será 9º lugar no Brasileiro. Meus parabéns a Guilherme pela atitude, mais uma vez, ser presidente do Bahia não é fácil, e a você, Mário, o grande sempre companheiro das lutas aí, da redemocratização do clube e de partirmos para a 4ª eleição democrática do Bahia. Muito obrigado. Pois é, Fernando Jorge, olha, muita alegria, viu, de conversar com você. Fernando Jorge é uma figura muito importante na nossa comunidade, na vida do Bahia, sempre participou desde o início dessa luta pela democratização do nosso clube, não é? E fundamental aí a participação dele. Muito obrigado, Fernando Jorge, um abraço forte para você, querido amigo. E olha, eu estou mandando aqui um abraço também para 2 grandes torcedores do Bahia, queridíssimos. Um é Sidônio Palmeira, querido amigo e grande, e também a Jorge Goldstein. São desses torcedores assim. Gamil Fopel é outro, rapaz, eu nunca vi esse povo como vibra, como tá. Faustão, e tem tantos aí. O Bahia, rapaz, o Guilherme e Marcelo, o Bahia desperta uma paixão que é alucinada, rapaz. Eu fico assim, eu gosto disso, eu fico alegre de ver isso. Como é que vocês veem essa história? Bom, Mário, primeiro eu queria aqui mandar meu abraço a Fernando Jorge, um agradecimento, fiquei muito emocionado com as palavras dele, né? Fernando, que vai ser o patrono aí do nosso museu, vamos inaugurar o museu na primeira semana de dezembro, né? Aqui eu já te convido, Mário, logicamente Marcelo, todos receberão os convites aí, mas para na primeira semana contar um pouco a história recente do Bahia, lógico, a história de glórias, de conquistas, falar muito dos atletas que levam esse clube para os lugares dentro do coração de cada torcedor, né? Mas a história da democracia também vai estar contada lá no nosso museu, que a gente inaugura no começo de dezembro, e Fernando Jorge foi escolhido por nós aí para ser o cara que vai simbolizar essa luta de todos, né? Você citou Sidônio aí, você citou Jorginho, tem uma série de outros, Jorge Maia será homenageado também, tem um monte de gente aqui. Queria mandar meu abraço para o Odigar, nosso conselheiro, que faz aniversário hoje, também sintetiza pessoas dessa luta recente, né? Mas pessoas que hoje simbolizam isso tudo estarão nesse museu, né, Mário? Eu queria muito contar com a sua presença. Vai ser uma inauguração pequena pela questão da pandemia, mas certamente queremos estar
trazendo as pessoas que fazem parte dessa história, né, e que simbolizam a nossa torcida e o nosso empenho por um clube mais democrático, né? Eu queria aproveitar também, Belintani, mandar um abraço aqui para um querido amigo, também importantíssimo na história do Bahia, Paulo Virgílio Maracajá Pereira. Esse aí, rapaz, segurou o Bahia em muitos momentos, segurou pessoalmente, inclusive nas contas dele, pagando coisas e tal. Maracajá nos deu a grande glória da gente, né, Mário? Foi o título de 88. A torcida tem que estar agradecida eternamente a ele. Eu acho que isso é um grande marco. A gente tem 2 estrelas no peito por causa do trabalho deles e, lógico, dos atletas em campo. Né? É uma coisa que eu acho que isso é uma marca para todos nós, assim. Ô, James e Alexandre, aqui tem gente aqui mandando recado. Pô, Mário, Luiz, você que é tão gente boa, deixa de ser deselegante com seus ouvintes. Lê as mensagens do YouTube. Pessoal, tem aqui gente reclamando, fora Diego Serri. Muita gente. Corneta até nessa hora, né, Mário? Vambora, lê aí. Vambora aí, cadê mensagem tem aí? Vambora, o pessoal tá me esculhambando já, dizendo que eu sou gente boa e não sou. Tem muita gente, de fato, perguntando sobre a posição de Diego Serri no clube. Você falou em mudanças aí na diretoria de futebol, e tem várias perguntas envolvendo o nome de Diego Serri, presidente. Falar um pouco sobre isso, é o que o torcedor quer saber, assim, né? A gente tem contrato com o Diego até dezembro, né? É um profissional que sempre que nos momentos que o futebol não está rendendo, o treinador e o diretor de futebol sempre são, né, muito criticados. A gente tem uma visão de que o trabalho está longe da perfeição, mas tem também muitos pontos positivos, né? Mas o torcedor pode ficar tranquilo que, independente de quem estará à frente no ano que vem, né? E lógico, o Diego tem contrato até dezembro e cumpre esse contrato até dezembro, mas a gente está consciente de que precisa fazer mudanças na diretoria de futebol. Haverá sim mudanças significativas. Eu me preocupo no primeiro momento nas mudanças de estrutura, de lógica, né? Tenho até conversado bastante com o Marcelo sobre isso, né, de como a gente conseguir organizar uma diretoria de futebol, pegando a experiência que ele teve como presidente também, né, de como conseguir organizar uma diretoria de futebol que atenda às necessidades. A partir disso, se vão ser 1, 2, 3 pessoas, qual a função de cada um, a partir disso, das mudanças que a gente vai promover em dezembro, lógico, considerando que a gente seja a gente esteja no clube e seja reeleito, a partir disso, escolher os nomes mais apropriados para cada uma dessas funções, né? Então, antes de falar de nome, da continuidade ou não, a gente vai rever essa estrutura, já tem muita coisa na nossa cabeça, o torcedor pode ter certeza que haverá mudanças, sim, mas antes de falar de nomes, quem ocupa qual cargo, primeiro de atribuições, e a partir dali encontrar no mercado profissionais que consigam absorver bem essas atribuições. O torcedor pode ficar tranquilo com uma coisa: nós não estamos satisfeitos com o resultado do futebol em relação ao que o clube progrediu. Apesar de eu concluir sempre que o que houve não foi uma tragédia, não há nenhum resultado absolutamente trágico, mas a gente poderia ter avançado mais, e para isso a gente vai fazer reformas importantes na gestão do futebol do Bahia, caso naturalmente a gente esteja no clube reconduzido pelos sócios. Aqui Henrique Valmon pergunta: empresário de jogador vai ser diretor de futebol para ganhar dinheiro em cima do Bahia? Não faz sentido, né? A gente tem isso, uma coisa muito clara dentro do clube, né? Não é inconciliável uma função de diretor de futebol com função de empresário, né? Apesar de eu achar que sempre há uma tendência, viu, Mário? A gente acha que no futebol o empresário está sempre em busca de fazer coisa errada, não sei o quê. Eu não vejo isso. Eu tive contato aqui com empresários, aliás, a maioria deles muito sérios, pessoas que fazem bons trabalhos, lógico, querem ganhar o dinheiro dele, é legítimo, mas eu diria que em qualquer segmento há malandros e pessoas sérias, né? A gente tem que estar cercado sempre de pessoas sérias, esse é o objetivo da gente. Agora, naturalmente, quem é diretor de futebol não é empresário de futebol, é inconciliável isso. O James, também torcedor do Bahia, vai fazer uma pergunta aqui. Marco Antônio disse que essa é uma entrevista chapa branca. Eu quero saber onde é que está a chapa e onde é que ela é. Pessoal, é ótimo, rapaz, tudo tem um palpite para dar. Assim mesmo, Mário, é bom. A gente, enquanto um dos grupos que compõem o Bahia, a gente espera também que na eleição a gente tenha outros projetos que sejam apresentados para o sócio, que o sócio de preferência tenha 4, 5, 6 candidatos que possam apresentar soluções, apresentar ideias para o futuro do Esporte Clube Bahia. Esse ano a gente vive um ano excepcional, acho que na história da humanidade, né? Nossa geração não viu
uma crise como essa provocada pela pandemia. O presidente Guilherme Belintani vai ter um desafio muito rigoroso para atender a expectativa do torcedor tricolor, com um time vencedor, um time que traga triunfos, sem desviar da responsabilidade corporativa, de práticas de gestão. Então, são desafios que a gente tem, e da nossa parte não tem problema. Quanto mais grupos quiserem se candidatar ao Conselho Deliberativo, à diretoria executiva, eu acho que o maior beneficiado é o torcedor do Bahia. Agora, se a gente tem um entendimento e a gente prefere, apesar de eventuais divergências, o Guilherme citou na nossa primeira reunião, né? A gente tem pontos de divergência, mas os pontos de convergência, eles são maiores do que aqueles pontos que nos afastam. Então, a gente tem também a possibilidade de apresentar nossas ideias. E se tiver outros grupos, outras pessoas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o nosso grupo vai estar disposto a participar de debates, de outras rodas de entrevista. A gente não tem problema com isso, não. Agora, a gente quer discutir ideia, a gente quer discutir conceito, a gente quer discutir planejamento. E aí, James? Olha, dando voz aqui à torcida, a pergunta que mais está chegando de todos os lados é sobre contratações. Muita gente está perguntando, presidente, e as contratações? A pergunta, enquanto tem janela de contratação aberta, ou seja, enquanto se permite contratar pela regra do campeonato, a torcida pergunta de contratação, né? Anunciamos mais uma contratação aí, a terceira dessa, digamos assim, dessa era Mano Menezes, que foi o colombiano Ramírez. Anunciamos ontem. Continuamos buscando no mercado, mas a gente fala uma coisa muito clara: a gente só quer trazer atleta que consiga, de fato, ter alguma função positiva no elenco no momento que nós estamos, né? Eu não posso rasgar o dinheiro do clube e contratar apenas para dar uma satisfação à torcida, para dizer que estamos contratando. Muita cautela, muito cuidado, mas ontem anunciamos a terceira contratação desse novo ciclo, desse ciclo de Mano Menezes aqui no Bahia. Continuamos buscando e, se encontrarmos, vamos contratar, né? A gente entende que é uma necessidade, sim, mas não adianta a gente brigar com a realidade e querer contratar apenas para satisfazer a torcida. Mas continuamos contratando, ou buscando contratação, sim. Vamos tentar aí, Alexandre. Pelo menos mais uma. Alexandre. Oi. Tem Ricardo Borges Maracajá dizendo que também apoia a reeleição de Guilherme Belintani. E tem uma pergunta aqui sobre Marquinhos Gabriel, se o Bahia de fato tem interesse nele. Olha, Alexandre, eu me permito, sobre contratações, a gente nunca comenta sim ou não, né? Mesmo que seja não, eu não comento, porque isso atrapalha muito o andamento de negociação, né? E se eu comentar o não e não comentar nada na hora que for o sim, o pessoal vai saber já que quando eu não comento é sim, né? Então não adianta. É verdade. Aqui estão perguntando também se o pagamento do pessoal está em dia. Sim, naturalmente. Primeiro, um abraço aí a Ricardo Maracajá, eu agradeço demais também o apoio e a saudação. Em dia, sim, o que a gente ouve foi, durante a pandemia, renegociamos alguns meses de imagem dos atletas, né? E fizemos com eles um planejamento de pagamento até o final do campeonato. Estamos cumprindo o que a gente planejou, com muito esforço, viu, Mário? Com muito esforço. Não é fácil gerenciar um clube desse tamanho, sendo que a nossa atividade fim, quer dizer, o nosso recurso principal, ele vem de aglomeração, né? Ele vem do estádio. É como os empresários de shows, né? Ou artistas, quer dizer, quando o público não pode estar, a gente sofre na veia. Então, nós não temos vergonha nenhuma de dizer que o ano é muito difícil, que tem coisas assim renegociadas, parceladas, atrasadas, mas dentro da possibilidade estamos tratando, recebendo os fornecedores, replanejando todos os pagamentos para que a gente consiga, até o final do campeonato, quitar tudo que for mais urgente e parte do déficit a gente trazer para 2021, né? Quando estava no auge da pandemia, a gente chegou a calcular o déficit em 70 milhões. Hoje eu já calculo que ele vai ficar abaixo de 20, né? O que é um grande avanço para todos nós, mas ainda assim é um ano muito difícil para a gente. Estão perguntando qual a dificuldade em contratações aqui na América do Sul. Caiu aí o sinal? Infelizmente, o sinal do presidente caiu. Deu um tilt aqui. O sinal de Guilherme deu uma travada. Foi. Rapaz. Agora, essa questão de contratação, Mário, foi a pergunta, a questão da contratação na América do Sul. Acho que o presidente citou duas perguntas atrás,
que o Departamento de Futebol do Bahia vai ter algumas modificações, caso o torcedor dê ao grupo a opção de continuar na gestão do Esporte Clube Bahia. E esses ajustes, eu acho que vão aumentar a possibilidade do Bahia em ser assertivo na montagem do seu elenco também. Essas adaptações aí que o presidente citou, que em breve vão ocorrer dentro do Esporte Clube Bahia no seu departamento de futebol. Aqui, Daniel Bahia, enquanto o Belintani não volta, pergunta: Marcelo Santana, você pensa se candidatar em 2023? O 2023 está muito longe, né, Mário? Eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar em, dentro do nosso grupo, viabilizar da melhor maneira possível a reeleição de Guilherme Belintani e de Vitor Ferraz, que foi a nossa decisão enquanto grupo. E 2023, com fé em Deus, com mais alguns títulos baianos, de Copa do Nordeste, quem sabe alguma Copa aí, né, Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente pensa nisso, pô. A gente não tem... O Belintani voltou. Já estou aqui, Mário. Belintani, tem gente aqui perguntando se o Bahia vai continuar freguês do Ceará. Esse é um bom desafio para o segundo mandato, viu, Mário? É um bom desafio. Eu também não suporto mais. Doeu demais ali, tomar 1-0, depois 3-1. Aliás, desde o ano passado, Mário, quando a gente perdeu a partida para o Ceará em Pituaçu por 2-1, a gente até os 40 do segundo tempo estava ganhando de 1-0 e estava em quinto lugar no campeonato com aquele resultado, até os 40 do segundo tempo. Depois tomamos uma virada do Ceará nos últimos 5 minutos. Depois, a partir dali, a gente começou a cair no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Está engasgado aqui, o Ceará está aqui do meu pescoço, certo? Pode ficar tranquilo, que é foco total neles. Pois é, tem aqui Guilherme Tourinho. Pergunta a você e a Marcelo: como vocês veem a filosofia do Moneyball e como valorizar a marca do Bahia ao ponto de se tornar um produto lucrativo além do próprio futebol? Esse é um desafio grande, né, Mário? É o chamado do PIB, que é o PIB que está no entorno do próprio futebol, né? Tem muita coisa aí a ser explorada. Muita gente fala no desafio de aumentar a torcida, né? O Bahia tem conseguido aumentar a torcida primeiro nacionalmente, né? Mesmo que não tenha virado ainda o primeiro time de muita gente no Brasil. A gente conseguiu já vender vários produtos para pessoas que têm outros clubes como prioridade, mas já tratam o Bahia como segundo time. E aqui internamente, regionalmente, a gente também tem o esforço de ampliar muito a nossa torcida, né? Fazendo muito trabalho, principalmente com crianças, né, e jovens que ainda estão na fase de escolha dos seus clubes. Agora, fora do próprio futebol, tem muito dinheiro circulando, né? Tem muita marca que investe, que está circulando nisso. A gente começou um trabalho muito grande já nesse primeiro mandato, com monetização de coisas que antes não aconteciam. Eu cito aqui questões de streaming, questões de tecnologia e de dados que já estão rentabilizando no Bahia, mas o desafio ainda é muito grande para um clube que tem uma cidade com um PIB per capita muito reduzido, mas uma torcida apaixonada, né? Então trabalhar com isso, aumentar o número de torcedores e fazer com que cada torcedor gaste mais com o seu próprio clube, né? Mas com muita criatividade e inovação. Esse é o meu pensamento. Nós estamos conversando com Guilherme Belintani, presidente do Bahia, candidato à reeleição, e Marcelo Santana, também uma figura importante aí do nosso clube. Mais perguntas aí para eles, James e Alexandre, por favor. Tem Carlos aqui no nosso WhatsApp, pergunta: Belintani, porque no momento ruim no campo, o clube deixou de focar nas ações afirmativas? Não deixamos de focar, não. Não deixamos. É lógico que quando a gente está com um momento ruim em campo, a porrada nas ações afirmativas é muito maior. Parece que quem cuida das ações afirmativas cuida também do campo, né? E aí a gente ouve crítica do tipo: só sabe fazer o marketing, só quer saber de ações afirmativas, mas não cuida do futebol. São assuntos completamente diferentes, mas não deixamos de focar, não. Agora, por exemplo, vai ter a ação do Novembro Negro, né? O Dia da Consciência Negra. A gente vai fazer uma ação bem legal sobre isso. Estamos dando sequência, assim, variando um pouco, né, para não ter as mesmas campanhas o tempo todo, mas a gente tem procurado separar muito os assuntos. O protagonismo que o Bahia assumiu com as ações afirmativas, ele veio para ficar, ele vai se consolidando, respeitando todas as opiniões diferentes e sem vertentes políticas específicas, né, mas eu acho que a gente conquistou muito grande aí, muito bem a possibilidade de usar o futebol como de comunicação de temas socialmente relevantes, né, para a defesa
de minorias e de posturas que a gente entende como referências no futebol. E aí, James? Tem um ouvinte perguntando aqui se Mano Menezes pode vir a ser diretor de futebol do clube. Não está nem um pouco no... Cada um no seu cada qual, né? Cada um com o que entende, né? Eu colocar Mano Menezes diretor de futebol, eu perco um grande treinador e não sei se terei um grande diretor de futebol. Tem pergunta de Luiz Paulo Alcântara. Por que não houve mudança até hoje na empresa responsável pela auditoria das contas do clube, que permanece desde a intervenção em 2013? A gente está dentro das regras, né? A mudança deve acontecer agora, a partir do final do ano, quando completa o tempo limite de auditoria de cada empresa, né? É bom lembrar que o Bahia é auditado pelo Conselho Fiscal e por uma empresa independente, que tem auditoria privada, né? Além da própria auditoria do Conselho Fiscal, e a gente, por determinação do próprio regulamento da CVM e em conjunto com o Conselho Fiscal, esse é o último ano da auditoria. Eu não me lembro da empresa exatamente que faz para a gente, mas agora a gente muda, no final do ano. Nadson pergunta por que a divisão... Mário, diga, Marcelo. Só uma correção diga, Marcelo. Aqui no questionamento do ouvinte. A empresa contratada inicialmente para o Bahia era uma empresa local, uma empresa daqui do estado da Bahia, e durante o meu próprio mandato, ela foi comprada por uma empresa de capital nacional. Então, tecnicamente, houve uma mudança, porque essa empresa original ela foi adquirida por um grupo nacional. Então, digamos assim, o comando hierárquico da empresa foi modificado, sim. Agora, Nadson Barbosa, por que a divisão de base não revela mais ninguém? A maioria vem de outros clubes. Eu não concordo que não revela mais ninguém. Eu acho que revela, sim. Eu vou dar o exemplo do próprio Ramírez, né? Um jogador que vem se destacando, mesmo não tendo espaço atualmente no time principal. É um jogador que é uma revelação recente. A gente tem Juninho Capixaba, ainda na época que Marcelo Santana era o presidente, começou já a jogar, e muito jovem a jogar no time principal. Hoje é nosso titular, jogador formado aqui na base, né? Enfim, eu acho que a gente revela menos do que a gente pode revelar. A nossa base ainda precisa de um caminho muito grande para virar uma base que, de fato, ajude o clube a crescer, né? Num clube com restrição financeira como o nosso, a base precisa ser acima da média dos outros clubes. Nós precisamos ser mais competentes na média, porque a gente não tem dinheiro para comprar jogador, nós precisamos formar melhor do que os outros clubes formam. Esse é um desafio grande, inclusive, para o segundo mandato, para ter avanços em relação ao que já fizemos, mas eu concordo que a gente ainda precisa avançar muito mais. Outra coisa, aqui é Dilton Araújo. Ele diz que é morador na Ribeira, e após a criação do sócio digital, ele sentiu a diretoria um pouco blindada. As entrevistas em rádio se tornaram escassas e algumas situações não ficaram transparentes. Como fazer para voltar a ter proximidade com a grande massa tricolor? Eu acho que você está certo que ficaram escassas, mas não por conta do sócio digital, por conta da pandemia, né? A gente hoje está aqui numa entrevista que é por videoconferência, né? Então, o grande elemento desse distanciamento é porque a gente tem menos as coletivas nos finais dos jogos não são presenciais. Em vários jogos, na verdade em todos os jogos, os radialistas não podem mais estar em campo, né? Mas muito pelo contrário, a gente não tem o objetivo de fazer do sócio digital um canal único de comunicação. Ele é naturalmente o canal do clube, mas ele não pode jamais ser único. Eu sou entre aqueles presidentes que no final e nas horas difíceis eu apareço muito, procuro dar entrevistas, procuro dar explicações, falar com o torcedor. Não queremos a blindagem de jeito nenhum, né? A gente está... Marcelo sabe muito bem o que é isso, pode dar algumas ideias assim, de como ele foi presidente. Os momentos ruins são muito duros para os presidentes, para quem é presidente do Bahia, mas ficam ainda mais duros se a gente se esconde, né? Nos momentos difíceis a gente tem que aparecer e tem que tomar porrada, né? A gente não quer unanimidade de jeito nenhum. O que a gente quer, logicamente, é equilíbrio nas críticas, entender que elas devem ser sempre analisadas sob um contexto, afirmar nossos erros, mas também buscar que nem tudo está perdido quando o momento está ruim, né? Marcelo, foi fácil para você aí? É uma pergunta bem objetiva, assim? Ô, Guilherme, no meu primeiro ano, eu não consegui, junto com minha equipe, ter o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, só para pontuar, naquele ano teve manifestação na porta de minha casa, manifestação dentro do CT, torcedor me parando na saída de Pituaçu depois de jogo para tirar satisfação. Então, assim, a realidade muitas vezes do futebol é essa, né? Às vezes a pessoa fala, mas você não está dando entrevista.
Você vai para um restaurante e você presta conta durante o almoço. Você vai jantar com sua esposa numa sexta-feira e a mesa do lado pergunta, você está fazendo o que aqui no jantar se o time não está indo bem dentro de campo? Assim, tem algumas prestações de conta que são, digamos, no tete-a-tete para um dirigente de clube, né? Pelo menos de um clube da grandeza do Bahia, né? Isso é ótimo. Agora, estão perguntando aqui também, Guilherme aí, você, Marcelo, opinião, no Museu do Bahia vai ter lugar para Jotinha? E aí eu acrescento, e os velhos e grandes presidentes, história do Bahia, até do tempo de futebol, Catimba e Paixão, feito Osório, Vilas Boas e outros. Como é que é? Essa história do Bahia, rapaz, é rica demais, fantástica. É isso aí, mano. A gente não vai fazer um museu do Bahia a partir de 2013, não, viu? Porque, na verdade, primeiro que as grandes conquistas do Bahia são antes de 2013, né? E claro, a gente não quer fazer um museu do nosso momento do Bahia. O museu vai retratar o todo, né? As glórias, as conquistas, tá? Ô, Mário, vou te falar assim, tá uma coisa espetacular, né? Quando a gente vê, assim, os troféus sendo restaurados, camisas antigas, coisas de colecionadores que estão cedendo para o clube, né? É uma coisa, assim, espetacular, realmente. A minha coleção de Superman, de bonequinhos de Superman, eu estou doando para o museu. Quer dizer, é uma coisa, assim, que tá lindo demais. O torcedor vai se emocionar, assim, a gente não vai conseguir colocar dentro do museu nem 10% das coisas que a gente já conseguiu, reunir, né? Tanto que o torcedor, a cada 6 meses que ele for no museu, ele vai ver coisas completamente diferentes, né? Então vai ser um retrato enorme das antigas glórias do clube, daquelas coisas que marcaram a nossa época, vai ter muita coisa nova também, vai ter alguma parte de interatividade, né? Vai ter a história recente da democracia também. Eu acho que vai ser muito legal, assim, a partir de dezembro, o torcedor poder conhecer essa realidade do clube na memória ali na Fonte Nova. Mandar aqui, Mário, meu abraço especial a todos da Arena Fonte Nova, viu? Grandes parceiros, a gente conseguiu usar o estádio muito positivamente na reestruturação do clube, né? Hoje na pré-pandemia, tivemos 45 mil sócios, graças a essa parceria com a Arena, e lá temos nossa loja, e lá vamos inaugurar nosso museu. Agora é engraçado esse negócio aí. Também porque a Arena é o estádio do Bahia, né? Não tem muita dúvida disso. Pois é. Aí lá vem a polêmica. Mário, o ex-presidente pode dizer isso. O presidente atual, Não, é só falar a verdade. Ô, Guilherme, quando eu falo que o grande clube da Bahia é o Esporte Clube Bahia, eu falo a verdade. Só que tem gente que não gosta de ouvir a realidade. A Fonte Nova é o estádio do Bahia. Pode não ser no CNPJ, no documento, mas emocionalmente, na prática, não tem dúvida. Isso mesmo. Agora, tirar aí com o que, Belintani, você fez, por exemplo, na casa de Jorge Amado, eu imagino que esse Museu do Bahia vai ser uma coisa realmente sensacional. E é uma coisa muito emocionalmente ligada à vida de todos nós, não é, rapaz? É um negócio fantástico. O Bahia e o Bahia. O Bahia é o Bahia, rapaz. Aqui tinha um prefeito famoso, Heitor Dias, grande figura, meu amigo, saudoso. Ele nasceu em Santa Amaro, mas ele foi um grande prefeito aqui de Salvador. Aí quando a gente chegava e dizia assim, doutor Heitor, ele foi colega de minha mãe no ginásio, você vê. Doutor Heitor, me defina aí, por favor, a Bahia. Eu fazia isso assim que eu gostava muito de ouvir, ele era um homem inteligentíssimo. Disse, meu filho, a Bahia? Aí parava, você levantava a cabeça e dizia, a Bahia é a Bahia. Ponto, acabou. Tem mais isso nada. mesmo. Então o Bahia melhor definição. É o Bahia, ponto, acabou, mais nada. Muito bem. Muito bem, Mário. É isso aí, vai ser lindo o museu, assim. Essa experiência da Casa de Jorge Amado me mexeu demais naquela época. Fantástico, né? Mas fantástico, uma maravilha aquilo ali. Você lembra que eu fiz um programa ao vivo com você lá? Eu lembro de lá, pois exatamente, naquela inauguração, final de 2014 ali. Eu, no fim do meu ciclo na Secretaria de Cultura e Turismo, e conseguimos ali inaugurar brilhantemente aquela casa. Muito lindo. Um abraço a todos da família Amado também. Todos muito Bahia, viu? Rapaz, outra coisa, aqui na Bahia, o governador e o prefeito de Salvador são torcedores do Bahia. É verdade, é verdade. Tem mais perguntas aí, mais uma pergunta para cada um, para a gente não explorar eles demais. Vamos, temos Lucas Salles, Marcelo Belintani, indo para a sua terceira eleição direta, o Bahia ainda se vê com poucos candidatos de oposição concorrendo aos pleitos. Como vocês enxergam esse cenário para o fortalecimento e manutenção da democracia no clube a longo prazo?
Quer que eu fale primeiro? Porque minha posição Fala aí, é Marcelo. Vai lá. Olha, eu entendo que quanto mais candidatos de nível o Bahia tiver, é melhor para o nosso clube, para o fortalecimento da nossa democracia. Você ter ideias contraditórias, ideias opostas, você pode extrair novas soluções, você pode inovar a partir desses pontos de vista diferentes. Agora, digamos assim, você também não pode obrigar uma pessoa a brigar com a outra para dizer que uma é a situação e outra é a posição. Então, a crítica que eu faço, digamos assim, a parte dos grupos políticos do Bahia, é que no período que eu fui presidente, que o Schmidt foi presidente, que o próprio Guilherme agora está sendo presidente, muitas vezes tem críticas duras, críticas até que algumas são justas, outras passam do ponto, mas o grande desafio que eu acho que a oposição do Bahia precisa compreender é que ela tem que ser propositiva. Já que o atual grupo, digamos assim, ele erra na condução do Bahia, qual é a maneira de se fazer corretamente a gestão do Bahia? Como é a maneira de você vencer os desafios que o Bahia tem? Como é a maneira que você vai fazer o Bahia ser ainda mais vezes campeão do que ele tem sido ao longo da sua história? E aí fica um desafio para quem não concorda com o modelo que tem sido implementado ali por Schmidt, por mim, por Guilherme Belintani agora, apresentar algo diferente. Não apenas dizer onde estão os erros existem, evidentemente. Eu tenho as minhas preocupações também com o nosso clube, mas é apontar qual o caminho para corrigir esses erros. Então, assim, não é responsabilidade nossa ter muito candidato ou pouco candidato. Hoje tem cerca de, acho que de 20, 22 mil sócios aptos ao voto, aptos à eleição. Então, depende dessas pessoas quererem participar do ambiente político do Bahia. E é necessário, sim, que a gente tenha cada vez mais pessoas novas entrando, oxigenando o ambiente do Bahia. E isso será um ganho para o Bahia, não será um desafio. Eu acho, complementando o que o Marcelo diz, assim, eu acho que são duas formas de você avaliar isso, né? O nosso caso aqui, o projeto tendo dado sequência, está longe de ser um projeto totalitário, né? Nós somos um grupo que discute as coisas, né? Eu vou dar um exemplo. O próprio Fernando Jorge foi candidato na eleição anterior e declarou apoio a nós aí. Para nós isso é muito importante, né? Alguém com quem, ao longo da gestão, nós conversamos muito, absorvemos críticas. Eu vou dar um exemplo aqui. O próprio grupo que foi segundo colocado, o MUB, que é o Mais Um Bahia, que teve a representação de Abílio, que foi o candidato da segundo colocado na eleição anterior, foi um grupo que foi muito relevante ao longo dos 3 anos da nossa gestão, né? Um grupo de extrema maturidade ao longo do Conselho Deliberativo, foi muito propositivo, sempre que discordava de alguma coisa, nos trazia, a gente às vezes revia conceitos a partir da observação deles, né? De forma que a gente consegue entender que, às vezes, ter uma unidade e fazer hoje o que a gente quer fazer de um Bahia unido, né? Não é necessariamente fechar os olhos para as críticas ou para visões diferentes ou para análise diferente de um mesmo problema, né? É entender que há diferenças, mas que há muito mais convergências, entendimentos e conversas, né, do que propriamente brigas, né? A gente construir a convergência, construir a unidade, não significa que cada um está abrindo mão do seu processo crítico, mas significa, talvez, que estamos abrindo espaço para que todo mundo possa falar e ajudar na construção do Bahia. Eu, de fato, sou um homem que prefiro caminhar com a unidade e com agregar visões diferentes no mesmo projeto do que simplesmente polarizar como sinônimo da democracia. A polarização não é necessariamente um sinônimo de democracia. Às vezes, a unificação é resultado de um processo democrático construído ao longo dos anos, né? Eu acho que esse é o nosso caso, viu, Mário? E aí a todos que perguntaram. Assim. E, Mário, muito bem, pessoal. Nas nossas reuniões, Mário, diga, Marcelo. Nas nossas reuniões, eu e Guilherme, a gente teve algumas discussões agora recentemente, um pouco duras internamente, dentro do nosso conceito ali de grupo, mas o Bahia não tem tradição de ficar dando entrevista para ficar fazendo crítica pública das situações. É a maneira que o Bahia se comporta. E cada clube tem a sua maturidade, a maneira que interpreta o seu cenário. A gente, no Bahia, a gente tem preferido, dentro do nosso grupo, dentro das nossas reuniões, digamos assim, dizer, cada um diz a sua verdade, machuca um, machuca outro, ali você tem que engolir um pouquinho a seco, mas na hora que a gente tem uma definição final, a gente batalha para que essa definição final seja respeitada e, acima de tudo, o Bahia sempre seja preservado. Não é bom para a imagem do Bahia
ter alguns tipos de discussões, alguns tipos de rompimento para satisfazer pessoa A, pessoa B ou pessoa C. A gente tem que estar preocupado com o bem do Esporte Clube Bahia. A gente quer o Bahia forte, a gente quer o Bahia arrecadando cada vez mais, a gente quer principalmente o Bahia ganhando cada vez mais jogos, ganhando mais títulos. E repito, é a maneira que a gente enxerga de trabalhar pelo bem do Esporte Clube Bahia. Se outras pessoas enxergam de outra maneira, a gente vai respeitar e a gente vai delegar ao sócio do Bahia que decida qual é a maneira correta. Muito bem, Guilherme Belintani, Marcelo Santana, nós estamos conversando há quase uma hora aqui, ótimo papo, muito obrigado, boa sorte para vocês, Guilherme, parabéns, né? Tomara que você tenha uma reeleição ótima, Marcelo aí também junto, nós precisamos estar juntos com vocês que são jovens, que são democratas e que estão fazendo um trabalho espetacular. O meu apoio, meu abraço, minha amizade, consideração e tudo de bom para vocês e muitíssimo obrigado. Sabe que aqui o espaço está sempre aberto, inclusive por Vitória também. Então, brincadeira, que aqui não tem esse negócio não. Nós somos democratas mesmo. Muito boa noite, Belintani, Marcelo, um abração para vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Mário. Obrigado, Marcelo, pela confiança. Mário, pelo carinho de sempre aí. Beijo. Tchau. Valeu. Bora, Bahia. Bora. Valeu, nós vamos para o intervalo comercial.